Essa história de vida é do Hugo Sabino. Hugo é um homem negro, seu cabelo é raspado e escuro. Ele está sentado e vestido com uma camisa de botão colorida. Atrás do Hugo há uma pilastra branca e várias árvores em volta. Fim da descrição. Qual o seu nome? Eu sou Hugo Sabino. E onde você nasceu, Hugo? Eu nasci no Rio de Janeiro, na maternidade escola em Laranjeiras. Em que data? Foi dia 20 de março de 1997. E quem cuidou de você na infância? Eu costumo dizer que eu não coloco essa responsabilidade de cuidado apenas para os meus pais ou minha família. Eu nasci e sou criado, no Morro dos Prazeres, então eu costumo dizer que foi toda uma comunidade dentro desse cuidado coletivo. Tem aí uma das pessoas, que está junto dessa entrevista, desse momento histórico, que é a Cris dos Prazeres. Ela é uma referência de cuidado para mim também, dentro dessa construção mesmo de criação, de uma pessoa. Esse espaço que a gente está aqui ocupando nesse momento também é um espaço que é emblemático, na minha vida. É um casarão cultural, foi onde eu entrei no balé pela primeira vez aos 4 anos, foi onde eu fiz judô, foi onde eu fiz jogos recreativos, onde eu fui me construindo enquanto pessoa. Então eu coloco esse cuidado compartilhado entre a minha família, mas também essas lideranças comunitárias, esses espaços de convivência no território. E quais eram os costumes na sua casa durante a infância? O que me marca mais dentro dessa memória de costumes é a relação da janta, das alimentações, de sempre serem feitas em conjunto, A gente, por conta das questões da vida, a gente não tinha muito costume dessa convivência diária, no dia a dia, poder ter espaços de qualidade para a gente estar junto em família, mas a janta era sempre um marco em que a gente tinha todo mundo reunido, todo mundo fazia parte desse momento. E você gostava de ouvir histórias quando era criança? Sim, os meus pais não tinham costume de fazer leitura de livro para mim, mas eu sempre fui muito antenada, nessa relação de comunicação, de histórias, de livros. Então era meio que uma autoleitura, Então eu fazia essas leituras com o incentivo da escola, com o incentivo desses espaços de convivência do território, mas os meus pais em si não tinham o costume de fazer leituras de livro para mim, mas eu sempre gostei e curti em ler histórias. E você tem irmãos? Tenho, eu sou o caçula da família, eu tenho outros 4 irmãos, Então são 2 meninos e 2 meninas. Eu tenho nas 2 meninas, a Renata e a Ariana, nos 2 meninos, o Sandro e o Matheus, e eu sou o 5º filho, o caçula. E o que você mais gostava de fazer quando era criança? Na infância a gente tinha uma cultura de vivência territorial muito forte. Eu e minha melhor amiga, a gente costuma até trocar do quanto isso foi se perdendo com o tempo, mas a minha infância inteira foi marcada por essas brincadeiras na rua, por esse pé no chão, por esse cultivar esse espaço mesmo do território. Então era isso, escola, saiu da escola, o contraturno era sempre em atividades que a gente estava reunido junto com outras crianças, fossem nessas atividades culturais ou em brincadeiras mesmo que a gente estendia, Pique-esconde, pique-pega, pique-bandeira, pique-alto, e ia se inventando os piques e a gente ia construindo essa vivência coletiva mesmo. Mas era o que eu mais gostava de fazer na infância. E o que você queria ser quando crescesse? Eu não pensava muito nisso quando eu era numa infância até 9 anos, 10 anos, eu não costumava pensar muito em profissões, em sonhos de carreira a seguir. Isso chegou muito para mim no ensino fundamental. Na época, eu no colégio, fui incentivado a pensar nisso e eu sempre tentava coletar as habilidades que eu tinha, o que eu fazia bem, e aí começava a pensar muito nos elogios que eu recebia, Então, sempre me falavam, assim, até pessoas mais velhas do território, o quanto a minha voz era marcante. E aí falavam para mim, nossa, sua voz é muito bonita, você tem voz de locutor. Então ali começava uma pesquisa de entender o que era um locutor, o que fazia um locutor, e começar a entender nessa relação da rádio, comunicação. Então ali, durante o 7º, 8º ano do ensino fundamental, chegou essa certeza de fazer comunicação social, e aí isso veio se estendendo por muitos anos
pensando em carreira, essa relação de seguir para a área da comunicação. Tem mais alguma lembrança da sua infância que você gostaria de contar? Eu acho que uma das lembranças que mais marcam é essa relação com a arte, com o balé. Eu tenho essa história, né, de acompanhar as minhas amigas. Eu sempre tive muitas amigas mulheres, então eu acompanhava as minhas amigas ao balé aqui no Casarão dos Prazeres. E eu lembro que com 4 anos de idade eu virei para a professora e disse isso: eu estou me matriculando no Balé dos Prazeres. E ela: calma, a gente não pode fazer assim, eu preciso que seus responsáveis te autorizem a fazer. E aí eu levei isso para os meus pais em casa e trouxe isso, e me marca muito essa relação do apoio que eu tive nessa decisão em poder fazer balé com 4 anos de idade. Eu fiz balé por muitos anos na minha vida, eu fiquei até os 12 anos no balé. E uma das lembranças que mais me marcam é que o meu pai, ele sempre foi um cara do trabalho, da gestão financeira do lar. Então ele tinha pouco tempo para acompanhar essas minhas atividades. A minha mãe sempre foi a pessoa que esteve mais presente. Mas quando eu decidi sair do balé, e aí a gente não pode conversar sobre isso com a minha mãe, porque é um assunto delicado, é uma ferida que ela não gosta que toque. Mas ele foi no meu último espetáculo e isso me marcou muito, assim, na minha infância, sabe? Ter tido o apoio dele em questão de fala mesmo e oral, né? Dizer, te apoio, vai, eu quero que você seja feliz. Mas naquele momento, ter a presença dele no momento em que eu disse não quero mais fazer, vou seguir outros caminhos, e ter ele ali no meu último espetáculo foi muito marcante. Você comentou de uma professora. Teve alguma professora que te marcou? Sim, tiveram alguns professores que me marcaram aí na trajetória educacional. Eu lembro de uma que eu acho que o meu lado afetivo com ela estava muito marcado por conta do aspecto físico. Ela parecia muito com a minha irmã mais velha, então eu projetava essa irmã mais velha nela. O nome dela é Jaqueline, foi uma professora de português. E ela tinha uma relação muito forte com a mãe dela também. E eu, como tive e tenho, né, até hoje, uma relação muito forte com a minha mãe também, eu costumava aproximar essas duas vivências, né? Então, a Jaqueline foi uma professora que sempre me marcou muito, até mesmo pela matéria que ela ensinava, que era português. E aí era uma matéria que eu tinha muita aproximação por conta dessa questão de leitura, de escrever, de escolher a comunicação como um campo de atuação. E a Jaqueline é uma das professoras que eu destacaria, assim, como alguém que me marcou nessa trajetória educacional. E como foi sua experiência na escola? Sempre foi uma experiência muito enriquecedora. Grande parte, assim, da minha trajetória, né, na educação foram em 2 escolas que são perto do Morro dos Prazeres, né, que é o território onde eu nasci e fui criado. Então, essa relação, assim, o processo de primeira infância foi uma escola que é aqui do lado, então eu ia caminhando junto com outros amigos para a escola. Depois eu fui para um colégio que era no centro do Rio, e aí eu tinha que começar a pegar ônibus, mas depois no ensino médio eu voltei para um colégio que é em Santa Teresa, então voltava a andar e ir caminhando para o colégio. Mas sempre foram escolas que eu não enfrentava dificuldades no sentido de faltar professor ou de ter professores que me desestimulavam, né, a não estar dentro daquele espaço ou que não respeitavam a minha realidade. Muito pelo contrário, eram sempre professores que pensavam muito nessa relação, né, da minha caminhada, do quanto eles conseguiam potencializar, né, essas minhas habilidades. Por exemplo, eu lembro, né, que uma das vezes na Julia Lopes, que foi o colégio da primeira infância, eles estimulavam a minha leitura. Então eu tive, junto com outra amiga, passando em turmas, fazendo leitura de um livro para outras turmas, e ela junto com elementos gráficos, né, e a gente podendo apresentar uma história para as outras turmas. Então sempre foi uma experiência muito positiva, escolas que estimulavam até outras relações para além das matérias que a gente aprendia, né? Então, quando eu estava no ensino médio, eu tinha um espaço, né, no colégio para treinar natação, para treinar o voleibol, que sempre foi uma relação que eu curtia muito também. O esporte sempre teve muito presente na minha vida. Então, sempre foi uma experiência muito boa com a escola, com a educação, em todos os colégios que eu passei. E depois da escola, você fez algum curso?
Eu fiz curso técnico, bem no período em que eu estava no último ano do ensino médio, né? Eu fiz curso técnico de design gráfico no Senai. Isso vindo como uma oportunidade do próprio território. Aqui nos Prazeres a gente tem a presença de agente SESI, né? Então essa agente SESI chegou, me apresentou a possibilidade do curso. O curso era no Maracanã e aí eu fui em 6 meses, né, ainda para completar o ensino médio fazendo o curso integrado, mas depois que eu concluí o ensino médio eu continuei fazendo o curso, porque foi um período de 1 ano. Então fiz curso técnico de design gráfico, fiz os Jovens Construtores, que é uma iniciativa internacional, mas que no Brasil é implementada pelo SEDAPS, também nesse período, no período em que eu estava ali no último ano do ensino médio. Foram os 2 cursos assim que eu fiz para além desse processo de educação, a relação com a integração cultural e esportiva. E por que você escolheu fazer os Jovens Construtores? Então, na época, a Cris dos Prazeres era a liderança que estava tomando à frente, né, da divulgação, da implementação dos Jovens Construtores aqui nos Prazeres. E aí ela apresentou o projeto pra gente e ela trouxe que uma das minhas melhores amigas estariam também no curso, né? Então foi um incentivo saber que teria uma amiga tão próxima e que, enfim, passou parte da vida dela comigo. Então isso foi um incentivo para estar junto ali nos Jovens Construtores. E a Cris também, né, como essa liderança, referência e trazendo isso como uma possibilidade, influenciou muito também na escolha e na decisão para fazer os Jovens Construtores. E como esse curso influenciou na sua vida? Então, eu lembro que foi um curso que sempre estimulou muito o raciocínio crítico, né? Então, essa questão da gente pensar o que era a juventude de favela, quais eram as suas potencialidades, o que a gente poderia desmificar mesmo, assim, desconstruir dos olhares sociais que jogavam pra gente. Então, eu sempre fui esse adolescente jovem muito inquieto com essas questões sociais, mas tinha pouco embasamento para pensar mesmo, por conta própria, o que seria essa vivência mesmo da juventude de favela, por que tanto estigma, a quem interessava essa marginalização. E os Jovens Construtores foi um espaço que eu pude desenvolver esse senso crítico, né? Para além da formação em construção civil, que era a linha técnica, né, que era oferecida pelo programa, a gente também conseguia fazer esse desenvolvimento desse pensar a juventude de favela, de pensar a nossa relação mesmo entre pares também, da nossa relação com o nosso território, como a gente contribuía para dentro desse território. Então, foi algo que foi um momento, né, que me trouxe essa visão técnica ou teórica do que era essa juventude de favela, ou como a gente poderia construir a nossa própria narrativa, o nosso próprio discurso do que era essa juventude de favela. Você comentou desse ativismo que você tinha em você. Você reconhece algum momento que ele começou? Então, eu lembro que o que mais marcava era pelo processo da violência mesmo territorial, né? Então, essa questão das operações policiais dentro do território, eu sempre fui de questionar muito sobre essas entradas e essas motivações, e era algo que estava muito naturalizado, né? Estava muito enraizado. Então, era ouvir tiro, saber para onde ir, onde se esconder, qual o lugar mais seguro da casa. Então, eu lembro que isso sempre me inquietava muito, né? E aí, um dos tópicos que a gente trouxe para dentro dos Jovens Construtores foi a diminuição da maioridade penal. Eu lembro que isso foi um marco muito forte para mim dentro desse processo, né, dessa trilha formativa, da gente pensar essa diminuição da maioridade penal e quais corpos seriam impactados por esse projeto de lei, né, que estava em discussão naquele período e que não era acessível para quem mais seria impactado por esse projeto, né? Então, esse não era um discurso que estava envolvendo a juventude de favela, não era um discurso que era de fácil acesso mesmo para os moradores até. Então, estava muito no automático, e eu lembro que os Jovens Construtores trouxe muito esse incentivo de, cara, você está conseguindo acessar essas discussões, de que maneira você consegue levar essas discussões para outros jovens também, para outros espaços também. Então,
trouxe muito esse incentivo de liderança para além dos jovens construtores. E no seu período da adolescência, você costumava sair com seus amigos? Lembra como era isso? Sim, sempre fui. Assim, eu gostava muito de sair, mas eram mais saídas muito mais rolês tranquilos e culturais. Então, saídas para cinema, saída para fazer piquenique, saídas ali no âmbito mesmo de fazer um passeio tranquilo. Eu nunca fui muito de sair para balada, curtir, perder noites de sono e tal. Já frequentei alguns bailes emblemáticos aqui nos Prazeres também, né? A gente tinha o Bonde do Pio aqui, que faziam bailes que eram numa pegada muito mais tranquila do que a gente conhece de baile hoje em dia. Então, sempre fui muito de sair, sim, com os amigos, mas para esses rolês mais tranquilos, assim, e culturais. E você lembra de alguma aventura que você viveu nessa fase? Não sei se tem alguma aventura que seja marcante. Não sei se tem. Não me vem agora na memória alguma aventura que seja marcante de. E tem algum aprendizado da adolescência que você carrega até hoje? Aham. Eu acho que muito dessa relação assim de coletividade, né? De pensar que eu não sou um corpo só no mundo, então de tentar entender o quanto eu consigo envolver esses outros naquele período, né? Essas outras adolescências em todos esses caminhos que eu vou trilhando e hoje essa juventude em todos esses caminhos que eu vou trilhando. Eu acho que esse é um aprendizado muito forte e emblemático a partir desses cuidados, né? Que vem das lideranças comunitárias e desses espaços de convivência do território que eu levo para a vida, assim, quanto eu consigo não ser um corpo só no mundo e ampliar também essas trilhas para outros corpos e outras vozes. Onde você mora? Eu moro aqui, no Morro dos Prazeres, nesse espaço que a gente está fazendo a entrevista. E você já se mudou alguma vez? Eu nunca me mudei nem de casa, nem de bairro, nem de cidade. Sempre foi a mesma casa e mesmo bairro, mesmo tudo. E você é casado? Não, sou solteiro. E você lembra qual foi seu primeiro trabalho? O meu primeiro trabalho foi como agente comunitário de saúde. Foi bem nesse processo que estava tudo acontecendo, assim. Foi no processo de concluir ensino médio, jovens construtores, o curso técnico, né? Então, conforme eu estava concluindo esses passos, foi a minha entrada, né? A prefeitura abriu um edital para formar uma nova equipe, e aí essa equipe seria uma equipe de referência do Morro dos Prazeres. E aí eu participei do edital, fiz todo o processo e entrei para a equipe. E aí a equipe era referência, né, dentro da unidade básica aqui de Santa Teresa, que é o Hernani Agrícola. Foi meu primeiro emprego, minha primeira oportunidade de emprego foi essa. E depois disso, você trabalhou com o quê? Então, depois disso, eu entrei para a equipe CEDAPS, eu entrei para os Jovens Construtores. Eu fiquei 2 anos e 6 meses como agente comunitário de saúde. E em 2019, a coordenadora do programa Jovens Construtores, a Melissa, ela me fez um convite para dinamizar o Conselho de Jovens do programa Jovens Construtores. Assim que eu concluí, né, a minha formação na trilha formativa do programa, eu continuei fazendo parte de ações enquanto conselheiro. Então, dada essa atuação, a Mel, junto com o programa em 2019, me convida para dinamizar o conselho. Eu tomei a decisão de sair enquanto agente comunitário de saúde e aí eu entro para essa dinamização de conselho, em pensar como que seria um conselho de jovens, que seria ao mesmo tempo referencial para o CEDAPS, para o programa, mas também referencial para os jovens da rede do programa. Então, entender como que a gente faria essa ponte, construir esse grupo, pensar nesse coletivo. E aí foi uma experiência aí de 5 meses, se eu não me engano. E logo após eu fui convidado para estar fazendo outras iniciativas junto com o programa e depois incorporando de fato no time que hoje coordena os Jovens Construtores. Então, foram essas 2 experiências de trabalho. E
qual você acha que foi sua contribuição no SEDAPS, nesses trabalhos que você fez e faz hoje em dia? Eu vejo que ela se mistura muito com o pessoal também, nessa relação de entender como eu mobilizo essa rede de jovens que está presente no programa Jovens Construtores, de entender como eu mobilizo essa rede, entender que eles não passaram ou não tiveram, né, a mesma experiência ou visão que eu tive do programa Jovens Construtores. Para mim, a experiência foi uma, para eles a experiência foi outra, porque é isso, nós somos seres únicos, a gente não vai aproveitar na mesma proporção, né, as possibilidades que chegam. Então era de que forma eu consigo, de fato, mobilizar essa rede e fazer, né, levar esse entendimento para esses jovens que fazem parte da rede, de que eles fazem parte dessa rede, que eles se sintam parte dessa rede e possam afirmar: eu sou parte de uma rede de jovens construtores. Então, é o quanto eu consigo mobilizar uma rede e fazer com que eles se sintam parte, né? Nesse sentido de, ok, eu tenho uma liderança a ser estimulada, a ser praticada, de que forma eu consigo contribuir também com o que a gente entende como juventudes para dentro do Rio de Janeiro, do que a gente entende como juventudes para dentro do Brasil. E você percebe alguma mudança em você desde que você entrou no SEDAPS? Sim, eu vejo que tem um marco muito forte, né, nessa relação de conhecimento mesmo, e digo até mesmo de postura também, né, do quanto a gente consegue ficar atento, principalmente nas temáticas que a gente trabalha dentro do programa Jovens Construtores, o quão necessário é a gente fazer essas conexões e envolver essas diferentes vozes nessas construções, mas percebo muito dessa relação, né, do quanto esses anos envolvidos dentro do programa Jovens Construtores trouxe esse embasamento de expertises mesmo, de conhecimentos que anteriormente não existia só essa mobilização interna, essa liderança interna, mas que com toda essa experiência, né, e essa trajetória vai trazendo esse fortalecimento pessoal e profissional também. E nessa trajetória que vem desde os jovens a você fazer parte da equipe, tem algum momento que te marcou? Tem alguns momentos que me marcaram. Eu acho que um dos mais emblemáticos assim é o quanto a gente fala dessa participação qualificada, né, de uma participação efetiva das juventudes. E aí poder nessas trocas ouvir dos próprios jovens, né, o quanto eles se sentem acolhidos, e aí trazem muito para o pessoal do quanto eu consigo, a partir do meu jeito, a partir do cuidado que eu tenho com eles, a partir das habilidades e formas que eu utilizo para envolvê-los nas ações, de poder ouvir que o quão pertencente eles se sentem, né? A partir dessas habilidades, a partir desse envolvimento. Então eu lembro que teve um dia que uma das jovens que estava num projeto com a gente trouxe essa fala emblemática, né? Ela é uma jovem mãe e aí ela trouxe pra gente. Foi muito importante para mim, naquele encontro, que foi o primeiro encontro de apresentação da iniciativa, vocês poderem pegar o meu filho no colo, segurar o meu filho e eu me sentir parte daquilo. Então eu poder ver que ter um filho não seria um problema para fazer parte, como era apresentado socialmente para mim, quando eu vou procurar por emprego e dizem que ter filho é um problema, quando eu vou fazer parte de um outro projeto, um outro curso e dizem que ter filho é um problema. Então, foi muito emblemático poder resgatar essa memória a partir dessa fala dela e lembrar de fato, né, do filho dela no meu colo e ela podendo participar com qualidade daquele momento, daquela apresentação da iniciativa. Mas tem outros momentos que marcam aí também nesse processo do programa Jovens Construtores. E tem pessoas que você conheceu através da organização que te marcaram também? Sim, tem muitas pessoas, inclusive tanto pensando na equipe quanto pensando nos jovens, né, que estão envolvidos nas ações, parceiros também que a gente tem, acabam se tornando amigos, né, de vida. Então tem muito dessa relação, assim, o SEDAPS, o Programa Jovens Construtores, ele é uma casa, né? Então é uma casa de fato acolhedora e que a gente estende essa relação para além da iniciativa que a gente está tocando, para além do projeto que a gente está tocando. Então tem muita gente que eu conheci por conta do SEDAPS, por conta do Programa Jovens Construtores, que hoje eu tenho na minha vida e que hoje eu levo para as minhas relações pessoais também. E tem
algum aprendizado que você teve com a organização que você destacaria? Olha, eu acho que nessa relação de trabalho mesmo, né? Eu costumo dizer que o SEDAPS é uma organização que a gente não vai encontrar essa relação humanitária em qualquer outro espaço de trabalho, né? Então, o quanto, eu acho que um dos maiores aprendizados é o quanto a gente consegue fazer desse espaço não só um ambiente de trabalho, mas um ambiente que a gente se sinta como se estivesse na nossa casa, né? Que a gente se sente acolhido, que a gente se sente como se fosse uma família maior do que uma família apenas de trabalho. Então, eu diria que o maior aprendizado é nesse sentido do quanto a gente consegue criar essas relações de cuidado, né, uns com os outros dentro desse espaço e o quanto a gente faz dessa organização uma casa. E como você acha que o seu trabalho dentro do SEDAPS impacta na promoção da saúde? Então, eu vejo, né, dentro desse sentido, com o trabalho com os jovens, de entender que a promoção da saúde ela está para além, né, da prevenção de doenças, como a gente costuma dizer. Então, o quanto a gente consegue garantir de direitos básicos e do mínimo de dignidade, né, da vida para esses jovens, ela também contribui com essa promoção da saúde. Então, se eu estou falando da elevação da escolaridade, se eu estou falando de garantir com que esse jovem tenha a oportunidade de trabalho, que esse jovem tenha uma oportunidade de formação, com que esse jovem tenha a oportunidade de fazer parte de espaços que estão pensando políticas públicas para essa juventude, eu também estou falando de promoção da saúde, né? Eu estou dizendo que ele faz parte dessa construção, que ele precisa ser ouvido. Então, o quanto mais a gente estimula esses espaços de participação, a gente também está falando de promoção da saúde. E qual você acredita que é o legado do SEDAPS na sua vida? Então, eu acho que fica muito forte assim, essa relação, tanto do sentido, né, da relação que a instituição tem com seus parceiros e do quanto ele consegue conectar esses parceiros, conectar esses membros como um braço de família mesmo. Eu acho que esse seria o maior legado, o legado mais forte que eu carrego do SEDAPS. Eu não vejo que existe, assim como a gente traz, né, para o programa Jovens Construtores, uma vez jovem construtor, sempre jovem construtor, eu não vejo que exista alguém que passe dentro do SEDAPS e que tenha se despedido para sempre do SEDAPS, né? A gente segue outros rumos, a gente segue outras jornadas, mas a gente está sempre ligado de alguma forma com essa equipe, com essa casa. A gente sempre tem memórias muito fortes e vivências, né, para contar com o SEDAPS. Então, eu acho que o maior legado é essa continuidade em sistema de espiral mesmo, né? Então, tem um ponto central, que é o SEDAPS, e tem todo um movimento que não se encerra. E é isso, assim, não tem um fim dentro dessa movimentação de relação mesmo. E qual o seu legado no SEDAPS? Eu diria que seria essa participação qualitativa e efetiva das juventudes, a gente poder pensar, né, cada vez mais nessa inovação de tecnologias, de habilidades que a gente tem enquanto SEDAPS, enquanto programa, para pensar de que forma a gente envolve essa juventude de maneira qualificada, que ela tenha essa voz escutada, que ela tenha essa liderança potencializada e que possa também fazer parte dessas construções. Então, acho que eu diria que o meu legado para o SEDAPS é o quanto a gente pensa no envolvimento e pertencimento dessas juventudes nessa construção que é colaborativa. Agora a gente está se encaminhando para o final. Hugo, como você se descreveria a pessoa que você é hoje? Então, eu diria, para além do espaço físico, né, dessa corporeidade que eu trouxe no início, eu diria que eu sou uma pessoa com muita... me fugiu a palavra agora. Mas com muito incentivo do signo, né? Eu sou de peixes, eu sou pisciano, então eu sou uma pessoa que está muito envolvida com essa relação de sonhar. Eu sou uma pessoa que me permite muito a sonhar, então muito cabeça no ar e pensar nessa relação de imaginar um mundo mesmo, ainda que levado para o lado da utopia. Eu acho que a gente tem que pensar mesmo nessa relação do quanto a gente consegue sonhar e se permitir a sonhar, porque só assim a gente consegue seguir a trilha que chega à realização desse sonho, né? Então eu me descreveria como uma pessoa
muito sonhadora, uma pessoa que está aí pensando muito nessa relação também do quanto a gente consegue acolher, desconstruir coisas na nossa vida que são dadas como naturais, do quanto a gente consegue envolver e escutar outras pessoas nesse exercício mesmo de empatia, de se colocar no lugar do outro, de tentar entender o outro. Então, eu sou muito essa pessoa que costuma, tenta, né, envolver a todo custo as pessoas e acolhê-las, mas também nessa relação de sonhar, e aí o sonhar que eu trago é um sonhar sem limite mesmo, assim. São sonhos muito altos, mas que envolve, né, essa relação de poder torná-los reais a partir dessa imaginação. E falando em sonhos, quais são os seus planos para o futuro? Então, eu me vejo dentro dessa área da comunicação, né? Eu tenho algumas referências aí nesse espaço, né, do jornalismo, e eu me vejo muito como uma pessoa que vai trazer essa relação de ampliar não só vozes, mas territórios como os meus, que muitas vezes são retratados, né, dentro dessa mídia, dentro de espaços que não envolvem as nossas vozes, somente como um espaço de marginalização. Então, eu me vejo muito ocupando espaços em que eu consiga levar essas realidades, essas vivências, essas vozes ecoadas também para dentro desses lugares. Então, eu diria que como uma projeção de futuro, eu me vejo muito nesse lugar, de poder sonhar não só o meu envolvimento nesses espaços, mas de todo esse território, de todas essas juventudes junto comigo também. E o que você achou de contar a sua história hoje? É muito legal poder pensar, né, assim, trazer memórias afetivas do passado, poder pensar nesses pontos específicos, né, da infância, da adolescência, poder pensar no meu primeiro emprego, poder envolver tudo que foi emocional mesmo de passada, né, nesse processo, essa condição também, poder agradecer aí essa condição leve e, enfim, foi bem bacana poder resgatar essas memórias. Tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar? Não sei, eu acho que a gente conseguiu falar de tudo, mas é isso, assim, é essa relação mesmo, acho que é um marco forte do um corpo não só nesse mundo, e eu vou estar sempre buscando trazer essas pessoas que não ocupam esses espaços que eu tenho ocupado hoje em dia. Então, esse envolvimento com a minha família, com a minha casa, com essa casa que é o território do Morro dos Prazeres, com essa casa que é o CEDAPS. Então, acho que a maior mensagem que eu diria é de não ser um corpo só no mundo, ser sempre essa povoada.